Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é Jonatas do Amaral, psicólogo, especialista em saúde mental e vim aqui para falar com você sobre a ansiedade. Isso mesmo, a ansiedade. No vídeo anterior nós falamos sobre a fusão cognitiva. Afinal de contas, o que é isso? É quando você está sob controle do conteúdo literal do seu pensamento. É quando a sua mente fala com você e você não observa, você simplesmente obedece. Isso é fusão cognitiva. E não é o nosso objetivo de testar o pensamento, saber se ele está certo, se ele está errado, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Na verdade, na fusão cognitiva, a gente busca entender a função desse pensamento, dessas histórias que a mente acaba contando para você. Quer saber um pouco mais? Vá lá no feed do meu Instagram e também no meu canal de YouTube. É só você digitar Jonatas Amaral M que você vai encontrar todos os conteúdos que nós postamos até aqui. Aproveita e coloca lá se está fazendo sentido para você ou se ficou alguma dúvida. Isso vai me ajudar muito a me aproximar da sua realidade e trazer aqui conteúdos que tenha total sentido para você. Hoje nós vamos falar sobre a desfusão cognitiva. O que é a desfusão cognitiva? É a habilidade que nós temos de observar, de ouvir a nossa mente, de ouvir os nossos pensamentos sem gerar uma obediência. Lembra lá do colega que eu falei no vídeo anterior? É como se você olhasse para ele, falasse, olha, é muito coerente o que você está falando. Aquilo que você está trazendo faz sentido, mas eu te agradeço. Eu te agradeço porque você está tentando me proteger, meu amigo, mas eu decido fazer aquilo que realmente importa para mim. Mas se eu fizer isso sempre, eu vou me sobrecarregar. Se eu fizer isso sempre, o quê? Sempre te obedecer. Se eu sempre te obedecer, se eu sempre obedecer essa proteção que você quer na minha vida, de não me sentir frustrado, de não me sentir culpado, eu vou ficar extremamente sobrecarregado a ponto de não brincar com minha filha, a ponto de não estar com meu esposo, a ponto de não ter momentos com os meus pais. Isso é desfusão cognitiva. Mais uma vez, você não está testando se o pensamento está certo ou errado, se aquilo que a mente está falando para você é falso ou verdadeiro. Muito pelo contrário. Frequentemente é muito coerente aquilo que a mente fala com a gente e tem essa função dessa proteção. Mas a desfusão, a gente tem a liberdade ou a habilidade de poder observar o que é que a mente está conversando, entendendo a função dela, e isso nos dá o poder da decisão. Afinal de contas, o que importa para mim? Eu obedecer essa sua proteção, mente, vai me aproximar ou vai me distanciar? Isso é desfusão cognitiva. Então, por mais que a mente esteja certa de que, olha, você não é suficiente, você pode de fato fazer uma tarefa e não ser suficiente, a minha decisão nesse momento é poder estar com meu esposo, é brincar com minha filha, é poder passar um momento com os meus pais e é tentar fazer essa tarefa do trabalho a partir do momento que faz sentido para você aquela tarefa que está lá. Conseguir ou não conseguir vai ser uma consequência. E é claro, mais uma vez, a sua mente pode estar totalmente certa. A gente não está aqui para testar, a gente não está aqui para brigar com a mente, mas a gente está aqui para observar o que ela está falando e aquilo que ela está falando, o que a gente faz e se aquilo que a gente faz está tornando a nossa vida significativa ou está tornando a nossa vida restrita e distante daquilo que é valoroso. Só que aí, esse colega que está ali conversando com você, que a gente está fazendo aqui a analogia que seria a própria mente, ele te ama tanto, sabe, que ele vai ficar ainda mais insistente quando você decidir algo diferente dele. Sabe aquele colega que quando você não concorda, aí começa a insistir ainda mais, porque ele quer te proteger, porque ele te ama, então ele fica, não, mas olha, não faça isso, sabe? Então a tendência no exemplo que nós demos é que a sua mente fala ainda mais, mas você não é suficiente, você precisa dar mais. E por quê? Porque você discordou, você decidiu por fazer uma outra coisa. E aí você vai deitar para dormir e ela vai estar lá. Ela
vai estar inclusive falando: você deveria ter dado mais. Você deveria lá no seu trabalho ter dado mais. Não era o momento de brincar com sua filha. Sabe por quê? Porque quer te proteger de uma culpa. Uma culpa porque você não conseguiu desenvolver uma tarefa do dia. Atenta bem aqui para mim. Olha bem aqui para mim. Entende por quê? Quando nós falamos dos processos, nós estamos falando de forma separada, mas acontece ao mesmo tempo? Porque se você prestar atenção, quando eu falo aqui, no momento em que a mente diz: você não é suficiente, você não deveria brincar com a sua filha, e aí começa a trazer para você o que pode acontecer no dia seguinte. Lembra também lá que nós fomos na fusão cognitiva, que agora começa a antecipar possíveis cenários? Primeiro, claro que você vai sentir culpa. O trabalho e viver de forma resolutiva importa para você. As coisas que estão no trabalho e poder ser uma boa funcionária, uma pessoa que desenrola, é significativo para você. Então, a culpa vai estar mostrando o quanto o trabalho continua sendo importante para você. A frustração também é um sentimento legítimo. A frustração porque você não finalizou essas tarefas. É um grande sinal, inclusive, de que o seu trabalho não é um tanto faz, tanto fez, mas você leva a sério isso. Então, como não se frustrar quando não finalizar uma tarefa? E aí você está lembrando aqui da aceitação, que é compreender a função dos sentimentos, e enquanto eles estão ali, você toma uma decisão que vai fazer com que você se torne quem você deseja ser para viver aquilo que te importa. Então, a mente está tentando justamente te proteger da frustração e da culpa. Só que aí você agora entende a função da culpa e dessa frustração porque estão aí com você. Porque o trabalho importa e porque você não quer fazer um trabalho de qualquer jeito. E aí você abre espaço para esse sentimento enquanto você decide ser quem você deseja ser. Essa mãe que está com a filha, essa esposa que passa tempo com o marido, essa filha que bate um papo com os pais. E em terceiro, a sua mente precisou antecipar justamente para você se planejar e para você se organizar. É por isso que quando você vai deitar, está lá a cabeça: e amanhã? E as tarefas amanhã? Porque durante a sua vida, se você começar a olhar para a sua história, foi dessa forma que você foi se organizando, foi dessa forma que você foi sendo resolutiva, sendo essa pessoa que você é, essa pessoa que inclusive você é admirada e possivelmente ganhou pertencimento assim. Então ela está funcionando e funcionando muito bem. Então não tem por que a gente ficar tentando desviar o foco ou você tentar ficar desviando o foco. Eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Que aí vai voltar lá para um daqueles nossos vídeos, quando eu falei: não pense em um vestido branco. A primeira coisa que vem na sua cabeça, possivelmente, é o vestido branco. Quando você fala: eu não quero pensar nisso, você já está pensando. Então você não precisa entrar nessa briga. A sua mente está funcionando de uma maneira normal. Ela quer te proteger de sentimentos difíceis e ela fez com que você, ao longo da sua vida, crescesse como pessoa, como profissional, antecipando coisas para você se organizar, para você se planejar. Mas a disfunção cognitiva é justamente isso. Eu estou observando o que eu estou pensando e não sou controlado por esse conteúdo literal. Eu posso decidir quem eu quero ser, o que eu quero viver, a partir do momento que eu observo e não só obedeço. Então, observar a sua mente te dá liberdade da escolha. Você não fica refém daquilo que ela está falando para você. Porque às vezes seguir essa proteção de sentir culpa e frustração, que são os sentimentos que a gente está dando aqui como exemplo, é entrar em uma evitação da experiência, que é um outro processo que nós falamos. É tentar evitar a experiência de sentir, a ponto de você não se tornar quem você deseja ser. E aí você acaba não vivendo o que te importa. Sem contar que a ansiedade pode inclusive estar te avisando justamente de como está a sua vida. A sua vida está muito corrida, a sua vida está muito sobrecarregada. Então a ansiedade, ela também pode ser esse sinal. E ela pode ser uma amiga para falar para você do que você precisa reavaliar, que nesse sentido seria o seu estilo de vida. A ansiedade, muitas vezes, ela vem como função de um protesto de como está o seu estilo de vida. E aí te dá a possibilidade também para você rever e poder mudar
mudar para que você possa viver aquilo que importa, que é significativo. Por que sempre eu trago para essa questão? Eu uso muito essa palavra, né? Significativo, relevante, porque afinal de contas é o que move a nossa vida. Você viver uma vida sem significados, sem entrar em contato com aquilo que te importa, qual o sentido de estar aqui? Qual o sentido dessa vida? Só que a gente falar sobre ansiedade ainda como um sinal de vida corrida, de um protesto de como ela está, já é um assunto para um próximo vídeo. Mas e aí, essa questão da desfusão cognitiva fez sentido para você? Ficou alguma dúvida? Comenta aí, eu faço questão de poder te ajudar e de me aproximar de você. No próximo vídeo nós vamos falar sobre momento presente. Isso mesmo, é um outro processo. Boa parte das pessoas vive no passado ou no futuro. Viver o momento presente, então, é nunca estar no futuro? É nunca ir lá para o passado? Será? Eu te aguardo e te respondo.